Olá, pessoal. Olá, professor. Boa noite. Hoje eu venho apresentar o teste de aleatoriedade de uma amostra, o run test, né? Pessoal, para nós entendermos onde está enquadrado o run test, né, eu trago essa imagem que nós vamos ter dentro das análises estatísticas, né, a quebra entre teste paramétrico e não paramétrico. Dentro dos testes paramétricos, não paramétricos, nós temos os testes de amostras emparelhadas e de amostras independentes. E é dentro da caixinha aí de amostras independentes que nós temos o chamado run test, ou teste da aleatoriedade. Então, nós estamos trabalhando aqui com o conceito de um teste não paramétrico, sobre amostras independentes. Bom, pessoal, o que é o teste de aleatoriedade, né? O que é o run test? Uma definição trazida aí por Bach, 2001, Tom, 1966, é que o run test, né, é um teste não paramétrico, como nós já vimos, né, para verificar a aleatoriedade de uma série, ou seja, de uma sequência, onde o mesmo irá contar as oscilações contidas acima e abaixo da mediana, por exemplo, sendo estas oscilações chamadas de run. Né? Aqui nós trouxemos como um critério avaliar a partir da mediana, mas nós vamos entender, isso aqui foi o critério que os autores colocaram, né, que nós podemos ter outros tipos de critérios. Né? Então, mas nós temos, então, que essas aleatoriedades, né, elas são a partir de uma série, né, calculado, então, nós calculamos, então, as oscilações a partir de um ponto definido, né, essas oscilações nós chamamos de run. Bom, e qual que é o objetivo, né? Estima-se que o primeiro passo para realizar o processo de inferência é que possamos, então, partir de uma amostra, né, aleatória. Então, nesse conceito da amostra aleatória, nós precisamos, será que essa amostra ela é de fato aleatória? Então, os testes dos runs, né, os testes da aleatoriedade, ela permite verificar se essa amostra ela é de fato aleatória ou não. Bom, então, quais são as hipóteses? Né? Nós podemos traçar hipóteses a partir deste objetivo. Então, se eu quero verificar se essa amostra é aleatória ou não, as hipóteses, então, elas só podem permear essas relações, né, do tipo H0, né, a nossa hipótese nula, ela vai ser a amostra é aleatória, é a nossa afirmação base, né? E H1, aquela que eu vou, aquela que é fruto, né, do refutamento ou não da aleatoriedade, ela, de fato, ela vem se a amostra ela é não aleatória, né? Então, o que nós vamos testar e comparar com a significância do p-valor, né, ela de fato vai responder, se de fato essa amostra ela é aleatória ou não aleatória. Então, como que funciona esse teste, né? O teste dos runs, pessoal, ele se baseia, né, ele baseia-se na análise de uma sequência de dois tipos de símbolos. Por exemplo, A e B, 0 ou 1. Então, esses dois tipos de critério, né, critério AB, critério 0, 1, eles vão determinar, então, os runs, né, nós vamos determinar os runs, né, ou seja, as subsequências, né, a partir desses símbolos, dessa simbologia 1, 0, A ou B, né, então, o run, pessoal, é uma subsequência de símbolos iguais. A partir do momento que eu tenho um comportamento de símbolos iguais, pode definir, então, um run. Vamos para o primeiro exemplo aqui, né? O primeiro exemplo do run test, imagine a seguinte sequência. Esta sequência abaixo aí, né? Eu vou ligar só o laser aqui. Imagine, então, a seguinte sequência, né? Então, nós temos aqui uma série de variáveis, AB pode ser masculino e feminino, pode ser o time que determinada pessoa torce, então aqui Vasco, Flamengo, ou pode ser masculino e feminino. Então, assim, quantos runs nós temos nessa sequência, né? Quantos grupamentos, né, subconjuntos desse conjunto maior nós temos, respeitando, então, uma sequência de variáveis iguais, desculpa, uma sequência de simbologias iguais. Bom, vamos começar aqui, ó. Vamos quebrar a nossa sequência. Vamos quebrar em conjuntinhos iguais. Aqui eu tenho um conjunto, um subconjunto, outro subconjunto, outro, porque repete o A, então vamos agrupar, vamos tornar isso um subconjunto. Da mesma forma, o B, mais um subconjunto, BB, outro, agora um subconjunto unitário, outro unitário, um subconjunto com 3 elementos A, B, A.
e um DDD. Bom, quantos runs nós temos? Quantos subconjuntos nós temos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos, pessoal, nesta sequência que foi posta, né, 12 runs. Então, nós temos 12 subconjuntos dentro deste conjunto maior, que representam, então, agrupamentos, ou seja, subconjuntos, né, com sequências iguais, sendo unitário ou não, como nós temos aí, por exemplo, a subsequência 3, 4, 5, 6, 9 e 12, né? Pessoal, então, dentro desse contexto, né, de nós termos aqui subsequência iguais, né, imaginem só, será que as seguintes sequências elas são aleatórias? Veja só o tanto de repetição que nós temos, quase não tem variação, quase não tem quebra, né? Ele divide aqui metade de um jeito, metade de outro jeito. Então, imagine só que eu vou sortear lá um determinado grupamento de pessoas para participar de uma pesquisa, e aí eu sei que das primeiras 24, 12 são masculinos, 12 são femininos. Existe aí pode existir um certo questionamento se de fato está sendo aleatório ou não. Ou da mesma forma, quando tem assim, AB, 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 então masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, ou seja, é muito difícil não ter uma repetição. Então, será que de fato ele é aleatório? Será que está saindo ao acaso mesmo esse tipo de sequência? Então, nós temos que os tipos de sequência, esses dois pontos em amarelo aí, né, que são postos no slide, eles não são sequências aleatórias, né, eles não estão representando aí uma aleatoriedade. Então, de fato, eles não são sequências aleatórias. E BAC 2001 ainda aponta, né, que valores muito grandes ou muito pequenos da quantidade de run levam à rejeição da hipótese nula. Veja aqui, neste exemplo, onde está circulando o laserzinho aqui, eu vou ter apenas dois runs na linha de cima, né? Um run só de B e um run só de A. Agora, imagine a sequência de baixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais de 20 runs aí, numa sequência. Então, todos são runs nessa sequência de baixo. Então, assim, esse tipo de comportamento leva, então, a uma rejeição da hipótese nula. Lembrando que a hipótese nula, qual que é? Que a amostra ela é aleatória. Então, uma grande quantidade de runs indica que muitas oscilações, né, em torno de uma mediana, por exemplo, de uma média, ou de um critério definido pelo pesquisador, por exemplo. Enquanto um baixo número de runs evidencia, então, um certo desvio, né, em relação à mediana, por exemplo. Alguns cuidados, né? Nós vamos partir daqui a pouco por um exemplo prático, voltado, então, no SPSS, né? Então, alguns cuidados que nós temos que ter, né? O SPSS, ele vai verificar, então, variáveis do tipo numérico, né? E assim pretendemos, né, e se nós pretendemos, então, verificar uma determinada variável, nós temos que respeitar, né, esse tipo de critério, né? A variável de fato, ela tem que ser numérica para nós verificarmos a aleatoriedade. Isso estou falando dentro do SPSS. Caso nós tenhamos, então, variáveis do tipo string no banco, por exemplo, masculino e feminino, o que nós temos que fazer? Partir para uma codificação dessa variável e usar essa variável codificada para o teste. Então, veja só, se eu tiver uma variável 0 e 1, uma variável masculino e feminino, eu posso codificá-la do tipo 0 masculino, 1 feminino, por exemplo. Outro ponto importante, pessoal, é que o que nós temos como critério, né, na hora de selecionar a quantidade de runs, né? Nós podemos utilizar a média, nós podemos utilizar a mediana, nós podemos utilizar a moda, ou nós podemos utilizar um critério fixado pelo pesquisador. Porque existem, então, comportamentos, por exemplo, de outra pesquisa, de um projeto já realizado, e esse comportamento ele pode ser entendido por parte do pesquisador, por parte de uma pessoa que está realizando o run test, né, como algo importante que deve ser, então, considerado como um corte. Ou seja, a partir desse corte aqui, eu consigo verificar quantos runs estão acima, quantos estão abaixo, até para nós entendermos essa quantidade e depois ter o p-valor, né? Ter a estatística, a probabilidade, né?
calculado em cima disso. Então, é importante, então, não descartarmos as lições aprendidas de projetos, algum resultado de outra pesquisa, né, que é interessante, que pode ser utilizado aqui como critério de corte, para poder, então, calcular essa quantidade de runs e, por fim, o p-valor e comparar, né, o p-valor com a significância para verificarmos, então, se o teste ele é de fato ou não aleatório. Bom, pessoal, eu vou tirar a nossa tela aqui. Então, aqui foi uma simples apresentação do teste, como funciona, e agora eu quero mostrar para vocês como isso funciona na prática, né, no SPSS, no software em específico. Vamos lá? Só um minutinho. Eu vou colocar a tela aqui. Só um minutinho, como que eu faço aqui? Compartilhar, então, a janela do SPSS. Vamos ver se está pegando. Sim. Agora foi. Está carregando a tela, foi. Pessoal, o que nós temos aqui, então? Um banco, umas 30 variáveis aqui, né? 30 variáveis. Aqui nós temos um ID, né? Um ID de competição, por exemplo, de uma corrida, né? De uma pequena maratona. Temos o ID do participante, o tempo que esse participante levou, né? O sexo desse participante e o código do sexo. Então, revelando aqui, então, aquela codificação da string para uma variável numérica, né? Vamos só verificar aqui se está tudo certinho, ó. Ok, né, uma variável numérica, aqui, ok, e aqui a sequência de caracteres, o string, ok. Bom, como que nós realizamos o run test dentro da ótica aqui do SPSS, né? Nós vamos aqui em analisar, né, testes não paramétricos, caixa de diálogo legadas, né, ou legacy, que eles têm quando está com software em inglês, né? Peraí que só um minutinho, apitou aqui. Não, tá tudo certo. Então, analisar, testes não paramétricos, caixa de diálogo legenda, e aí nós vamos vir aqui, né, na opção de sequências, ou run, né, quando quem está com software em inglês. Bom, aqui dentro do run, o que eu tenho? Tenho as variáveis ID, né, o ID do competidor, o tempo desse competidor, o código de sexo, né? Vamos dar um restart aqui. Bom, o que eu quero fazer, por exemplo? Verificar se o tempo, essa distribuição aqui de tempo, ela de fato ela é aleatória, né? Então, vamos aqui, por exemplo, vamos trazer para cá o tempo como uma variável, né? Aqui em opções, eu vou pegar uma estatística descritiva, né? Aqui eu posso deixar como um teste assintótico mesmo, não vou fazer um tipo de Monte Carlo, né? Não vou fazer bootstrap, nada disso. Com ponto de corte, o que é importante? Vamos fazer o teste relacionado então à mediana, à média, à moda e um ponto customizado. Por exemplo, eu vi em outras pesquisas, por exemplo, outras maratonas foram realizadas, eu vi que um tempo ideal aí é 45 minutos, por exemplo, né? Dado aqui que aqui está em minutos, 45 minutos. Vamos calcular, então, como que fica a aleatoriedade desta variável, né, olhando sobre o aspecto do tempo, né, se essa amostra, ela de fato é aleatória ou não. Vou colocar para rodar aqui, pronto. O que nós temos aqui, pessoal? Aqui é o código, né, o algoritmo que ele utilizou, o teste, né, não paramétrico aqui, o teste run. Eu tenho 30 variáveis de fato, com uma média de 50,93, média de tempo, um desvio padrão de 6,8, a pessoa que correu mais rápido fez em 35 minutos, enquanto a que correu mais lentamente em 64 minutos, 1 hora e 4 minutos. Bom, aqui, o que ele fez? Ele fez vários tipos de teste. Teste com o quê? Vamos observar aqui, olhando a mediana. Então, quando eu olho a mediana, né, o que ele me traz aqui? Qual que é a mediana? 52. Quantos casos estão abaixo da mediana? 14. E casos acima da mediana? Desculpa, acima da mediana? 16. Um total, então, de 30 casos. Nesse formato, o SPSS quebrou em 18 características, 18 runs, né? Agrupou em 18 runs. Um teste Z de 0,585 e uma significância aqui
de 0,5, né? Então, mostra que é não significativo. Se é não significativo, olhando sobre o aspecto da mediana, vamos lembrar a nossa hipótese nula? A hipótese nula é que a amostra ela é aleatória. A hipótese alternativa é que a amostra, desculpa, a hipótese nula mostra que a hipótese é aleatória, enquanto a hipótese alternativa é que ela não é aleatória. Bom, se isso do que é não significativo, eu não rejeito, então, a hipótese nula, e sobre o aspecto da mediana, a variável segue, então, a amostra, ela, de fato, ela é aleatória, né? Olhando sobre o aspecto da média, pessoal, eu tenho 13 casos acima da média, desculpa, abaixo da média, 17 casos acima da média, eu tenho, então, 30 casos no total, ele quebrou em 18 sequências, com uma significância, pessoal, de 0,5. Também não rejeita a hipótese nula nesse caso. Olhando sobre o aspecto da moda, mesmo comportamento. A nossa moda é 44, 4 valores estão abaixo deste valor de moda, 26 estão acima. Neste formato de moda, eu quebrei 9 runs, 9 sequências. Então, para a moda, também nós temos uma significância alta, né? O que significa que nós não rejeitamos aí a hipótese nula, considerando 0,05 o nosso nível de significância, né? Por fim, vamos utilizar, então, critérios especificados por mim. Eu utilizei 45 minutos como um corte, dado que, a exemplo, né, em outro momento, isso foi relevante. 45 minutos se mostrou um tempo relevante, então, importante, né? Desta forma, eu tenho que 30 casos no total, eu quebrei em 12 sequências, né? Eu quebrei em 12 runs, e no final também eu não rejeito a hipótese nula, ou seja, eu também assumo que o tempo é uma variável aleatória, né? A variável se torna aleatória nessa questão. Então, não rejeitamos aí a hipótese nula. Eu vou rodar aqui, olhando sobre o ponto de vista da codificação aqui do sexo, em masculino e feminino. Aqui, eu vou colocar 0,5, porque, por exemplo, um critério de corte, né, não é nem masculino nem feminino, meio. Vou jogar no meio caminho aí. Vamos ver como é que fica? Eu tenho que o valor máximo é 1, ou seja, mínimo é 0, ok. 30 casos. Eu tenho, então, aqui, ó, pela média, né, e pelo valor que eu especifiquei, que é 0,5, observem só, 0,364, 0,364 também, aos pontos de vista de 0,05, a significância de 0,05, 95% de confiança, eu também não rejeito e assumo que há uma aleatoriedade, então, no caso observado. Então, pessoal, fica aí um outro tipo de teste não paramétrico. Agora, para observar se determinada amostra ela é aleatória ou não, e fico aí à disposição para nós, depois, professor, tirar dúvidas ou apresentar para a turma, ok? Muito obrigado, valeu, até mais.